valer a pena, irmãos. Vai valer a pena você que esteve de manhã aqui e está à noite novamente. Você que talvez está dizendo assim, mas irmão, o Senhor já falou comigo poderosamente de manhã e vai continuar falando. Deus tem uma palavra rima para mim e para você nesta noite. Sem perda de tempo, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos estar meditando. Aleluia. Eu estava, irmãos, esses dias no meu devocional e Deus falou poderosamente de madrugada comigo neste primeiro capítulo de Jonas. Algo tremendo da parte de Deus Ele tem para mim e para você nesta noite. Você que muitas das vezes, irmãos, está aqui, sabemos, irmão, que a nossa vida é dessa maneira. Sabemos que há momentos bons e há momentos não muito bons. A vida nossa aqui, irmãos, nós encontra continuamente obstáculos. E nós temos que galgar esses obstáculos. E se nós estivermos somente na emoção, certamente nós não vamos conseguir ultrapassar essas barreiras que a vida nos proporciona. Mas nesta noite Deus vai falar no meu coração e no seu coração, nos animando, porque sabemos que não é só rosa, vai vir o espinhadeiro, e quando esses espinhos virem, irmão, que estejamos nós preparados, porque a força não é minha, não é sua, a força provém de Deus. Aleluia! O interessante é isso, irmão, nós somos um povo qualificado. E por nós sermos um povo qualificado, o que acontece? Nós caímos em ser também um povo condicionalista. Interessante é isso. Por nós recebermos essa qualificação do Espírito, então nós começamos a ser condicionalistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que só aquilo que nos agrada, que nós temos apetite para fazer. Só aquilo que eu vejo que vai trazer benefício para mim, opa, Senhor, eu me coloco na frente. Eu quero fazer, Senhor, porque eu sei que vai ser bênção na minha vida. Mas, irmãos, às vezes não é a minha vontade nem a sua, irmão, mas é a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Nós fazemos o planejamento, mas quem dá as ordens, quem realmente direciona é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite Deus vai falar poderosamente no nosso coração. Com tocante a isso, nós vamos aprender. Aleluia! Eu vou estar lendo os versículos pares. E a igreja, aliás, eu vou estar lendo o ímpar. E a igreja vai estar lendo o versículo pares. Por quê? Porque nós vamos ler todo o versículo. São 17 capítulos, 17 versículos do capítulo 1 de Jonas. Olha o título da leitura, irmãos. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Algo tremendo, irmãos. Olha o que diz. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: Vai depressa. Pode ler, irmão. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós
para que não pereçamos. E dizia a cada um aos seus companheiros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Oh Deus! E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Oh Deus! E disseram-lhes: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai e lançai ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Oh Deus! E levantaram as Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse as Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Querido, que palavra maravilhosa para nós nessa noite. É fácil, irmãos. É a coisa mais simples nós chegarmos aqui e apontar o dedo para Jonas numa condição dessa. Se fosse em outra ocasião, eu tenho certeza que Jonas poderia até ir. Por isso que eu estou dizendo a você nessa noite. Nós cantamos aquele louvor: te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. Será que nós louvaremos mesmo, irmão? Fica uma pergunta para mim e para você nessa noite. Eu não estou aqui doutrinando ninguém, não, irmão. É sério isso aí. Te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. E qual é o perfeito louvor, irmãos? É a obediência. Nós vamos fazer um paralelo aqui nessa noite da desobediência de Jonas para com nós nos dias de hoje. Desobediência, irmãos, ou pequena ou grande, é desobediência. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Nós vamos cantar naquele grande coral naquele dia. E por nós sermos pessoas qualificadas, querido, nós podemos passar por uma circunstância desta. Jonas era um homem dotado do Espírito Santo de Deus na vida dele. Jonas era um profeta que realmente temia o Senhor, a ponto daqueles homens ficar temoroso quando tocou em Jonas. A Bíblia diz que caiu sobre eles, irmãos, um grande temor. Por quê? Porque ali estava a testemunha realmente do Senhor. Mas, irmãos, Deus, quando tem que fazer algo em nossas vidas, ainda que muitas das vezes nós falamos: agora não, Senhor, agora não,
Mas Deus vai prover uma situação e aquele projeto que Ele iniciou na minha vida e na sua vida há de se cumprir. Não adianta, irmãos, eu querer parar o projeto de Deus na minha vida. Se Deus te deu essa condição de você ser realmente testemunha dele aqui, seja, querido. Se Deus chamou você para ser profeta dele, seja profeta. O que é profeta, irmãos? É você anunciar, é você falar que Jesus cura, que Jesus salva e leva para o céu. Aleluia! O profeta é isso, querido. Jonas tinha uma incumbência pequena. O Senhor chegou para ele e falou: olha, rapaz, você vai até aquela cidade e avisa eles o seguinte, só fala isso, que a malícia daquela cidade já chegou até a minha narina. Eu já não suporto mais. E Nínive, irmãos, Deus mandou Jonas. Em Sodoma e Gomorra, Deus mandou quem? Os anjos. Eu estava fazendo um paralelo, falei: Senhor, como Deus trabalha, irmão. Deus falou: Jonas, desce até Nínive, Jonas, e clama naquela cidade e leva este recado. Se eles não se converterem dos maus caminhos que eles estão atravessando, 40 dias, Nínive não vai existir mais. Irmãos, quantas vezes eu e você comece a parar agora, nós vamos pensar um pouco. Quantas vezes o Espírito Santo lá dentro de mim, lá dentro de você, aonde você está, porque aqui dentro é bom, mas e lá fora? Aqui dentro é gostoso nós cultuarmos, e lá fora como é que fica? Quantas vezes o Espírito Santo toca em mim: Sebastião, fala de Jesus, fala do meu nome para essa pessoa. E eu falo: não, eu sou muito pequeno, Senhor. Olha a minha condição, eu não sei falar, Senhor. Camarada é um doutor, é um advogado, olha a condição social dessa pessoa, como eu vou falar? Irmãos, Deus mandou nós falar, nós vamos ter que falar. Porque senão, irmãos, a consequência não vai ser boa. Porque eu e você temos a marca da promessa. E essa promessa, irmãos, é que nos qualifica a ser diferente. Essa promessa que vai te dar força para você continuar. Está difícil. O momento não é fácil, não é não. Jonas sentiu isso na pele, querido. Jonas sentiu aquela sobrecarga quando vem essa intimação para ele. É gostoso, irmãos, quando nós estamos numa área de conforto. É gostoso como a igreja está indo bem, é gostoso. Mas quando começa a dificuldade dentro da igreja, e Deus manda você levantar, fala o que eu mandar você falar. Nós vamos ter coragem, irmãos, ou vamos se omitir? A Bíblia diz, irmãos, que Jonas, dentro do seu coração naquele momento, mas Senhor, não é o momento apropriado de eu ir naquela cidade, não. Depois de tudo que aconteceu, Senhor, ali só existe pessoas más. Eu sei que se eu for lá falar isso que o Senhor mandou, aquele pessoal vão se converter. Eles vão se arrepender, Senhor. Não é isso que eu quero, não. Irmão, quantas vezes nós fazemos esse juízo dentro de mim, dentro de você? Às vezes nós não falamos, mas lá dentro de nós, olha, eu vou, se acontecer a cura ou o milagre, vai ser bênção. Se não acontecer, eu fiz a minha obrigação. Mas Jonas sabia de uma coisa, irmãos, que se ele fosse lá, toda aquela cidade se renderia aos pés do Senhor. Querido Deus, muitas das vezes trabalha na minha vida e na sua vida desta maneira. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas, quando recebeu esse intimato do Senhor, Jonas desceu ali no porto, e o primeiro navio que foi para Tarsis, Jonas embarcou. Olha, agora eu estou sossegado. Às vezes, irmãos, é uma porta aberta muito grande que se abre, a porta da desobediência. E no momento que ela se abre, irmãos, parece que a coisa está tão boa. Você já se deparou, irmãos, com pessoa afastada do Evangelho? Eu já me deparei, pessoas que falam assim: olha, Sebastião, eu estou vivendo melhor do que quando eu estava na igreja. Olha, irmão, que situação. Eu estou muito melhor. Aqui eu tenho liberdade. E realmente, irmãos, Deus começa a dar corda para a pessoa. Deus começa a dar corda, como o Lauro te mencionou no início do culto, o filho pródigo. Deus deu corda para ele. Pode ir, vai embora, vai. Deus faz isso com
porque caiu sobre ele um grande sono. Um sono profundo, irmãos. Jonas se adormeceu. Jonas começou a dormir. Parece que ele estava despreocupado. Aqui ninguém está me vendo. Ninguém sabe o ultimato que o Senhor me deu mesmo. Deixa eu ficar sossegado aqui. Eu acho melhor até eu afastar do pessoal aqui na nave do navio. Deixa eu descer lá no porão, porque lá eu vou ficar só. Lá eu vou dormir, eu estou muito cansado. E Jonas desceu, irmãos, e adormeceu. Às vezes, irmãos, nós quando estamos, aleluia, em desobediência diante de Deus, passamos por esses momentos. Mas esse momento, querido, é um momento muito pequeno. Esse momento, irmãos, é um momento que muitas das vezes passa muito rápido. E a Bíblia diz, irmãos, a partir do momento que Jonas entrou no navio, o que aconteceu? Levantou-se no mar aquela tempestade. As ondas começaram a engrossar. As ondas começaram a se agigantar. Querido, quando eu e você estamos em desobediência diante de Deus, aonde eu e você está, em vez de nós ser bênção, nós vamos trazer maldição. Em vez de você trazer paz, você vai trazer angústia. Em vez de você trazer paz, você vai trazer ansiedade para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez momentaneamente não acontece, mas mais para frente você vai ver que as coisas realmente começam a ir de mal a pior. Isso aconteceu, querido, com Jonas. Jonas ali adormeceu. A Bíblia diz que os marinheiros, as autoridades ali no navio começaram a julgar toda a carga, começou a julgar as fazendas, ou seja, para que o navio, aleluia, ficasse mais leve, para que aquelas ondas não trouxessem mais, aleluia, constrangimento, ou seja, transtorno naquele navio. Começou a julgar toda a mercadoria no mar, mas à medida que eles julgavam, irmãos, as fazendas, ou seja, os tecidos, o que acontecia? Mais as ondas se engrossavam, a ponto de estar quase partindo o barco no meio. E aonde estava Jonas, irmãos? Dormindo. Jonas estava adormecido ali, querido. E o marinheiro, eu creio, com a lanterna, eu acho que Jonas deve ter apagado a luz ali no porão, meu irmão. Porque o sono dele era tão grande, ele foi lá mais do que depressa, apagou a luz, foi no interruptor lá, ou no lampião de lamparina, abaixou o pavio. Quem morou no interior sabe disso. Você levanta o pavio acende. Você, ao contrário, o pavio abaixa e o fogo do lampião se apaga. Eu tenho certeza que Jonas falou, não, está muito claro, eu estou muito cansado, eu vou apagar, porque eu quero dormir agora, eu quero descansar. Querido, e aqueles homens descendo ali no porão, olhou para Jonas e falou, o que você está fazendo aí, dormiu? Você não está vendo o que nós estamos passando? Quando Jonas, irmãos, se despertou do sono e viu aquela condição, caiu no coração de Jonas um temor tão grande. Falou, olha para os marinheiros, tudo isso está acontecendo por minha causa. Mas quem é você, rapaz? Da onde você é? De que povo você pertence? Irmãos, quando nós temos a marca da promessa, não adianta você se esconder de trás de situação. Não precisava nem de Jonas falar o povo que ele era, não, porque o rosto de Jonas, o semblante de Jonas tinha a presença de Deus. Ele falou, olha, eu sou cidadão hebreu e temo Deus Altíssimo, que fez os céus e o mar e a terra seca que nós pisamos. Irmãos, que coisa gostosa, querido, quando nós reconhecemos a nossa falha. Eu acho interessante isso, irmãos, que Deus nos vê de uma maneira literal. Deus nos vê realmente, não tem esse negócio de divisa, não. Deus vê eu e você de uma maneira só, quando nós estamos debaixo da ordenança dele. E Jonas estava nessa situação. Jonas falou, olha, eu temo Deus Altíssimo, tudo isso que está acontecendo aí é por minha causa. Querido, a Bíblia diz que, qual foi a atitude de Jonas? Falou, olha, vocês me pegam, lança no mar, porque o mar vai se acalmar. Quando Jonas falou isso, irmãos, a Bíblia diz que caiu sobre aqueles homens um temor tão grande, porque ele já tinha declarado que Deus que ele servia. Ele falou, olha, jogue no mar. Os homens falaram, mas como? Não pode, não dá. E começou a jogar a mercadoria no mar. Eles não queriam mexer com Jonas.
mas não teve condições, não teve outra alternativa, porque tudo estava no propósito de Deus naquele momento. Tudo estava, irmãos, aleluia, no propósito de Deus. A nossa vida, querida, ela rege dessa maneira também. Se você é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, nós estamos sujeitos a esses deslizes também. Não vamos apontar o dedo para Jonas, não, que nós não estamos livres disso, não. Se já não aconteceu com nós, aleluia. Às vezes nós passamos por determinada situação e falamos, mas por que isso está acontecendo? Vai ver o livramento que Deus está nos dando, como deu para o profeta Jonas. E nós não entendemos. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas começou ali, aleluia, e aqueles homens não viram outra alternativa, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e lançaram Jonas no mar. O que aconteceu? A Bíblia diz que assim que Jonas caiu nas águas, o mar se cessou e houve-se uma grande bonança. Irmãos, Deus tem chamado eu e você para ser bênção, não maldição. Deus tem nos chamado para levar a paz, não a guerra, não a ansiedade, não o medo neste mundo. Deus tem colocado eu e você como sal. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu e nos qualificou. É uma qualificação, irmãos, que o mundo não conhece. Somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus sabe definir. E Jonas tinha consciência disso, que ele era uma pessoa especial dentro daquele navio. E aonde você está, irmãos? Aonde eu estou? Qual é a minha patente, irmãos? Qual é a minha marca? Será que as pessoas estão visualizando alguma coisa em mim? Será que aonde eu estou trabalhando as pessoas olham e falam, não, você é diferente? Ou será que nós estamos misturando, querido, com este mundo? Irmão, se algo está acontecendo dessa maneira, fala a Deus comigo e com você nessa noite. Vamos pedir a misericórdia do Senhor na nossa vida. Senhor, eu quero ser diferente, Pai, porque eu sou qualificado, o Senhor me qualificou. Eu quero ser diferente, Senhor, porque eu quero ter temor de Ti. Eu quero ser uma pessoa temente ao Teu nome, Senhor. Eu sou falho, eu estou sujeito, Senhor, a deslizes, sim, mas o Senhor é misericordioso, Pai. Foi dessa maneira que Jonas, irmãos, naquele momento de adversidade pensou. A Bíblia diz, irmãos, que lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu? O Senhor preparou aquele grande peixe. O Senhor preparou aquele grande peixe para que tragasse Jonas. Tragou-se Jonas, aquele peixe. A Bíblia diz que o temor caiu no coração daqueles homens. Aqueles homens olharam e falaram, mas foi o momento mais triste. Quando julgaram Jonas, eles viram Jonas sumindo em alto mar, vocês imaginam? Com aquela tempestade tremenda, as ondas se engrossando. Quando julgou Jonas, falou, pronto. Os peixes acabaram com ele, Jonas. Acabou com a vida do profeta. Mas não, irmão. Deus preparou aquele peixe. Falou, Jonas, agora você vai. Agora você vai, Jonas. Agora você vai cumprir o meu mandato. Irmãos, Deus faz isso desta maneira comigo e com você. Mas nós não precisamos passar por este momento, aleluia, tão difícil não. Deus está nos dando nesta noite a liberdade. Deus está nos dando para mim e para você a direção que nós devemos seguir. Deus está dando para mim e para você, irmão, estratégia, ou seja, caminho reto, veredas retas, para seguir a Ele. Não há necessidade, irmão, de desobedecer o mandato do Senhor. Não há necessidade, irmão, de muitas das vezes nós falamos bem aqui, mas quando saímos do portão para fora, cadê aquela identidade? Cadê aquilo que nos identifica? Não tenho. Não adianta nada, irmão, nós sermos grandes pregadores e quando chega no começo da semana no nosso serviço, as pessoas olham e falam, para ser crente que nem você, eu prefiro estar do jeito que eu estou. Não adianta não, irmãos. O mais importante do louvor, o louvor que Deus espera de mim e de você, é a obediência. Obedecer o mandato do Senhor. Obedecer aquilo que Deus nos manda, querido. Está difícil, está. Eu tenho certeza, como eu falei no início, se fosse em circunstância diferente, Jonas se propõe a ir até aquela cidade, mas o momento não era favorável a ele, porque a família dele tinha sido mal utilizada ali com aquele povo. Jonas sabia disso, e sabia o profeta
Irmãos, é algo tremendo. Nós somos instrumentos do Senhor. A vitória do crente, irmãos, ela já é antecipada. Se Deus mandar nós ir, antes de nós ir, nós já estamos vendo a vitória. Antes de nós fazer aquilo que Deus mandou, nós estamos vendo consolidado a vitória naquele lugar. Foi isso que o profeta sentiu naquele momento. A Bíblia diz que Deus preparou aquele peixe. E aonde o peixe vomitou Jonas? Nas praias de Nínive. Irmãos, Nínive era uma cidade grande. Caminho de 3 dias. E a Bíblia diz que Jonas entrou na cidade. Agora Jonas estava convicto, olha, se é tempo ou não é tempo, eu vou ter que ir, porque eu sou instrumento na mão de Deus, Jeová. Eu vou falar o que Ele mandou. Eu não tenho outra alternativa, eu não tenho como recuar, eu tenho que ir. Irmãos, Deus chamou eu e você com este propósito também. O que Deus tocar no seu coração, irmã e irmão, faça. Se Deus tocou você falar de Jesus para o seu vizinho da direita, vai e fala. Se Deus tocou no seu coração você falar para o colega de escola, fala. Não guarda não, irmãos. Porque se eu e você guardar, vai chegar uma hora que Deus vai mandar você ir. Olha a sua vontade ou não. Deus vai concretizar aquilo que Ele tem de concretizar na minha vida e na sua vida. Jonas entrou a caminho de um dia na cidade de Nínive. Não precisou de mais não, irmãos. Era 3 dias para ele fazer toda aquela cidade. Caminho de um dia. Jonas começou a falar. E na medida que Jonas falava, engrossava a fileira dos coração quebrantados, dos coração que se arrependia. E chegou, sabe aonde, irmãos? Lá nas autoridades, lá no palácio de Nínive. Quando chegou lá, o rei ouviu aquilo. Mas está acontecendo isso? Não só os homens e mulheres e crianças vão jejuar, mas até os animais. É o veredito que eu vou passar agora. Até os animais dessa cidade vão estar de jejum, porque realmente o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. O mundo espera de mim e de você, irmãos, essa mesma atitude, para que nós falamos desse Deus. Quantas pessoas aí vão servindo a tanto Deus? Naquele navio lá, os irmãos, se for ler o texto, os irmãos vão ver, cada um clamava por um Deus. Mas o Deus que salvou eles daquela tempestade foi qual? O Deus Jeová, o Deus de Jonas, o Deus do chá. E Jonas anunciou ali aquilo que Deus tinha mandado. Olha, vocês se arrependem do caminho que vocês estão seguindo, porque com 40 dias essa cidade não vai subsistir mais, porque vai vir sobre ela uma grande destruição. E quando Jonas falava isso, irmãos, na medida que ele falava, o povo se aglomerava e era aquele grande cortejo entrando na cidade. Eu creio, irmãos, que as casas estavam esvaziando. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando na medida que Jonas passava, aleluia, o povo começava a acompanhar. Na medida que Jonas entrava na cidade e chegou até o pátio lá do palácio, aleluia, do rei ali de Nínive. E quando chegou lá, ele viu aquela multidão. O que está acontecendo na cidade? Aí os seus criados falaram: olha, rei, ó, tem um profeta aí que está falando que vai ser destruído a Nínive. E os criados passou a mensagem que Jonas estava anunciando. É isso mesmo? Então, a partir de agora, eu assino esse veredito. Todos os animais, toda a população de Nínive vai proclamar um jejum ao Deus de Jonas. Irmãos, a nossa nação, nós cantamos o hino Deus salve esta nação. Só vai acontecer quando esta nação conhecer o Deus verdadeiro, o Deus do chá, o Deus de providência. Porque, irmãos, estamos vivendo uma batalha. Eu vinha vindo para a igreja, agora um vizinho lá me parou e falou: rapaz, nós estamos numa grande guerra. Ora para a nossa nação, ora por nós, irmão, porque a violência é muito grande. Irmãos, nós estamos vivendo uma batalha contra o céu e o inferno. Às vezes nós estamos numa área tão de conforto, nós não estamos vendo isso. Você liga a televisão final de semana, amanhã liga a televisão para ver. Vocês vão ver o que aconteceu de sexta até a meia-noite de domingo para segunda. Satanás está fazendo, irmãos, uma fritada. Ou seja, é um inferno e céu. E no meio desse bombardeio está a igreja, irmãos. No meio desse bombardeio está a igreja do Senhor. A igreja é o sal. A igreja está salgando
diferença. Eu não quero, Senhor, ser o mesmo. Eu não quero, Senhor, lutar com a minha força. Mas eu quero que a tua força prevaleça em mim, Senhor. Porque foi isso, irmãos, que aconteceu na vida de Jonas. Jonas não queria ir. Ele tinha o motivo dele, como nós temos o nosso motivo também, em determinadas circunstâncias da nossa vida. É fácil nós falar de Jesus para pessoas que nós combinamos bem. Mas se Deus mandar você falar para uma pessoa que realmente só tem te causado tristeza, só tem te causado perseguição, vai lá e fala de Jesus para ele. É fácil, irmão. Eu trabalhei como encarregado aí na Subunião, irmão, com essa situação. O homem era terrível. Era só a misericórdia de Deus. Mas eu tinha que falar de Jesus para ele. Eu vou fazer o quê? Você entendeu? É nessa situação, querido, que Jonas estava atravessando. Jonas ia falar de Jesus com um povo cruel, um povo que maltratava os hebreus, um povo que realmente tinha tudo quanto é ruindade no coração. Mas Deus tinha dado este veredito para Jonas falar do amor de Deus para eles. Irmãos, se Deus mandar, vamos fazer a vontade do Senhor. Não vamos, irmãos, usar de desobediência para com Deus, não. Porque o preço vai ser muito caro. Momentaneamente, irmãos, parece que as coisas vão bem. Quando nós estamos... Porque quando a gente entra em desobediência para com Deus, o que acontece? A primeira coisa que acontece, irmão, parece uma porta larga se abre. Parece que você fica bem, fica até leve. Puxa vida, eu saí daquela responsabilidade que eu tinha na igreja para TV. Direto o dirigente ligando para mim, hoje eu não tenho mais esse compromisso. Sabe que beleza? Hoje eu só vou passear, eu só vou viver a minha vida. Parece gostoso. Mas se Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta, irmãos, você estar nessa área de conforto, porque vai ser momentâneo, vai ser uma coisa passageira. Lá na frente, Deus vai te atalhar lá, ó. Deus vai cortar o atalho lá e vai parar lá na frente. Opa, onde você vai? Foi isso que aconteceu com o profeta, queridos. Deus chegou ali no porão e falou: Jonas, aonde você vai? Eu estou te vendo. Eu estou te vendo, Jonas. Eu estou vendo você. Você não vai sumir da minha presença, não. Vai fazer aquilo que eu mando, Jonas, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Irmão, é uma situação difícil. A Bíblia diz que Jonas entrou naquela cidade. A cidade inteira se converteu. E depois de todo aquele milagre, Jonas era para ficar alegre, ele ficou. Jonas se entristeceu. Falou: Senhor, não é isso que eu pedi, não. Quando eu estava na tua presença, Senhor, quando eu saí lá do ventre do peixe, eu não esperava, já esperava sim, porque eu sei que o Senhor é um misericordioso. Eu sei, Senhor, que o Senhor ia fazer algo naquela cidade e todo aquele povo ia se converter. Mas eu não estou satisfeito, não, Senhor. Irmão, vocês imaginam que situação? O que Deus fez, irmão? Deus fez crescer aquela borboleira grande, aquele pé de abóbora, cobriu toda a cabana que Jonas estava, e de repente a borboleira murchou, secou, ficou torrada. E Deus mostrou e falou: olha, Jonas, o que tem mais falar para você? Essa cidade não se pé de abóbora, porque Jonas falou: mas Senhor, a sombra está tão gostosa. Senhor, a cabana estava refrigerada como se fosse um ar-condicionado, Senhor. Secou o pé de abóbora. Irmão, Deus faz isso de coisas pequenas, para a gente poder compreender o trabalhar dele na nossa vida. Jonas, irmãos, ele não estava satisfeito pelo arrependimento daquela cidade, mas isso aconteceu porque estava no propósito do Senhor, irmãos. Aquilo que está no propósito de Deus é para mim e para você fazer. Não adianta, irmãos, nós queremos sair da presença do Senhor. Não saia, não desce no porão, não. Às vezes nós começamos a se esconder lá no porão. Eu lembro uma certa ocasião, tinha um irmão aqui na nossa igreja, anos atrás, ele era dessa maneira. Dia de reunião, quando a igreja estava pegando fogo, era problema e mais problema. Nós estávamos em reunião aqui, o que acontecia? O irmãozinho subia e ficava lá atrás no cantinho. Eu olhava lá em cima, as luzes apagadas na galeria, e falava: irmão, desce daí, rapaz. Não, irmão, eu sou muito humilde. Eu quero ficar de fora, irmão. Eu quero ficar aqui sentadinho.
Às vezes nós fazemos isso, irmãos, mas Deus está chamando eu e você para ficar no pelotão de elite, porque a nossa capacidade não é nossa mesmo, mas vem do Senhor. E quando vem do Senhor, as coisas vão se renovadas, as coisas vão ser modificadas. Deus colocou eu e você neste lugar, irmão, para fazer a diferença. Aleluia! Se você crê nessa noite, saia daqui com este propósito. Eu estou na igreja do Iguatemi para ser diferente. Deus quer isso para mim e para você, irmãos. Que não venhamos nós passar pelo processo que Jonas passou, mas que nós possamos ser mais prudentes. E que não venhamos passar por aquele processo tremendo, mas ele foi, porque havia um propósito de Deus na vida dele. Há um propósito, irmãos, na minha vida e na sua vida, independente da luta que você está enfrentando, independente da adversidade que você está passando neste momento. Às vezes nós começamos a falar, mas lá em casa a coisa está difícil. Deixa as coisas difíceis, irmão. Deixa as coisas difíceis, porque Deus vai fazer ficar fácil. Agora, se eu falar que está difícil e concordar, vai ficar difícil mesmo. Mas quando está difícil, eu falo, não, está difícil hoje, mas amanhã vai ficar fácil, porque Deus vai agir, e agindo Ele, ninguém vai impedir. É isso, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite. É uma palavra de incentivo, para que nós não venhamos desobedecer, mas que sejamos filhos obedientes. Não como ser, irmãos, como filho pródigo, e como essa atitude que Jonas tomou. É uma atitude que qualquer um de nós pode tomar. Ainda que sejamos filhos de Deus, ainda que temos a marca da promessa, mas estamos sujeitos a tomar. Porque nós somos condicionalistas. Ou seja, nós queremos condição favorável a nós. Eu quero falar de Jesus, mas nas minhas condições. Aquilo que vem realmente me trazer, aleluia, acrescentar o meu ego. Aquilo que realmente vem trazer benefício para mim. Aí é fácil. Mas quando nós vamos falar de Jesus, que para pessoas que realmente não estão nem aí com nós, pessoas que desfazem nós, mas Deus manda, só para testar a nossa capacidade, como fez com Jonas. Se não aconteceu com você, irmãos, pode acontecer. E quando acontecer, esteja você preparado, porque Deus não vai te desamparar. Deus vai continuar sendo Deus da sua vida. Deus vai continuar com você, ainda que as coisas estão difíceis, ainda que você pensa, há momentos que parece que Deus está tão distante de nós, mas é neste momento que Ele se faz presente, é neste momento que Ele está trabalhando ao nosso favor, ainda, irmãos, no nosso momento de desobediência, ainda no momento que nós estamos desobedecendo a ordenança de Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor, como estava trabalhando na vida de Jonas. Quando os marinheiros pensavam que Jonas ia ser tragado pelaquela fera em alto mar, Deus já tinha preparado ali uma alternativa para que trouxesse Jonas até a praia de Nínive. E ali Jonas começou a falar, e grande foi a vitória daquela cidade. Irmãos, a nação brasileira espera isso de nós. Se nós não formos por terra, nós vamos por mar, nós vamos no ventre do peixe. Mas Deus mandou eu e você ir. São milhões de irmãos de evangélico. Se cada um falar de Jesus para uma pessoa, você imagina? Se cada um mês ou uma semana falar de Jesus para uma pessoa, essa nação em pouco tempo vai ser evangelizada, irmão. Essa nação vai se arrepender do caminho que estão trilhando e vai se render aos pés do Senhor. É isso, para isso que Deus chamou a igreja nos dias de hoje. Então, irmãos, leva essa palavra no seu coração. Leva essa palavra e pede força ao Senhor. Nós estamos sujeitos a falar, mas que quando nós falarmos, o Senhor venha ter alternativa, ainda que seja muitas das vezes judiado como foi Jonas. Mas Deus não deixou Jonas perecer em alto mar, não, irmãos, porque havia um propósito na vida do profeta. Deus não deixa você morrer, irmão. Deus aí sempre fala isso, antes que a promessa dele se cumpre na nossa vida, não, porque havia promessa na vida de Jonas, e Jonas tinha aquela incumbência de falar para aquela cidade, e toda aquela cidade se voltar para o Deus Jeová, e isso aconteceu. Se Deus tem promessa na minha vida e na sua vida, ela vai se cumprir, hoje ou amanhã vai se cumprir na sua vida.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas no Senhor.